Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre o poder libertador do não. Então, a reflexão que a gente começa a fazer hoje nesse podcast é: você realmente tem tido coragem para dizer não quando necessário? E aí a gente precisa pensar no aspecto pessoal e profissional também. Porque o que acontece é que muitas pessoas têm medo de dizer não ou não têm uma certa facilidade em dizer não para outras pessoas porque elas não querem desagradar essas pessoas, com medo simplesmente de uma rejeição. Então, será que se eu falar não para o meu filho, se eu falar não para o meu parceiro, se eu falar não para o meu patrão, enfim, será que eu não serei rejeitada? Será que amanhã eu não serei demitida do meu emprego? Será que o meu filho não vai me amar mais como mãe? Será que o meu parceiro não vai me amar mais como mulher? E aí você começa a pensar uma série de coisas e para poder realmente agradar as pessoas, você acaba dizendo sim o tempo inteiro. A questão é que quando você fala sim de uma forma exagerada, sem medir as consequências, você passa a ser a agenda dos outros. Você acaba deixando os seus sonhos, o que muitas vezes é importante para você, sempre para depois. Sempre que depois que você atender os outros, se sobrar um tempo, se sobrar energia, se sobrar dinheiro, se sobrar vontade, aí você faz. Mas primeiro as outras pessoas. E aí o que acontece com a sua vida? Muitas vezes quando você para realmente, ou quando você está sozinho, ou quando ninguém está te pedindo nada, você se sente perdida ou perdido, porque não tem ninguém te pedindo nada e você não sabe o que vai fazer com o seu tempo, porque você desaprendeu a cuidar de você, você desaprendeu a olhar para as suas prioridades. E a gente precisa entender que dizer não para fora e falar o sim para dentro. Porque quando as outras pessoas passam a ser prioridade na sua vida o tempo inteiro, você acaba não sendo prioridade para você. E você provavelmente será a agenda dos outros. Você nunca terá a coragem de fazer uma agenda só com as suas prioridades, porque você está sempre na dependência do que o outro vai pedir. O que o outro pediu, eu encaixo aqui. O meu, eu deixo para fazer depois. Tem muitas pessoas que infelizmente levam a vida assim. E uma vida, gente, é muito tempo. Uma vida em que elas não têm coragem de falar não para outra pessoa, que ela acha que a outra pessoa não vai gostar dela. Então, falar sim o tempo todo é uma forma de agradar e de não deixar essa pessoa ir embora. Mas a grande verdade é, e como que está a sua vida? Será que quando você está sozinho ou sozinha, você se sente bem ou não? Se você não se sente bem, é porque há algo que você precisa trabalhar em você, há algo que você precisa desenvolver em você. Porque os seus projetos, eles precisam acontecer. Eles não podem ser dependentes do que os outros vão dizer, do que os outros vão me pedir. E aí, se sobrar tempo, eu faço. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, quando a gente fala muito de inteligência emocional, onde a gente fala dos dois pilares, que é a competência emocional social e a competência emocional pessoal, e a gente muitas vezes vê as pessoas querendo cuidar muito dos outros e acabam esquecendo de si. Então, trabalham demais a competência emocional social, mas a competência emocional pessoal, ela é esquecida, ela é deixada de lado completamente. E muitas vezes o que a gente vê? Pessoas da família que estavam doentes e outras pessoas vão ajudar, a cuidar. Quando essa pessoa ou melhora ou falece, a pessoa que cuida também fica doente.
Quando esse processo termina, essa pessoa começa a ficar doente também. Por quê? Porque não soube equilibrar esses dois lados. Simplesmente focou em um único lado. E a gente não tem que, ou é isso ou é aquilo. A gente pode sim equilibrar ambos os lados. Porém, eu preciso buscar formas. Eu preciso buscar maneiras. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer também um pouco o outro para saber como é que eu vou fazer isso. E hoje, se eu posso te desafiar, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te desafiar nesse momento. Será que você consegue hoje pensar em 3 pessoas ou em 3 situações que atualmente você fala muito sim o tempo inteiro? Tudo que essas pessoas te pedem ou quando essas situações acontecem, você está sempre disposto a fazer. Você não mede esforços o tempo inteiro. Então, na hora de você começar a pensar nessas pessoas ou nessas situações e mentalizar e buscar uma outra resposta, que será, ao invés de falar sim o tempo inteiro, falar não. Não posso nesse momento, porque agora a minha prioridade é fazer isso, a minha prioridade agora é malhar, a minha prioridade é passar no mercado, a minha prioridade é ler um livro, a minha prioridade é gravar um podcast, a minha prioridade é sair para ir ao cinema, é jantar. Eu não sei qual vai ser a sua prioridade, mas você precisa criar as suas prioridades. Não estou dizendo aqui que você precisa ser uma pessoa extremamente egoísta e só pensar no seu nariz. Quando eu falei sobre as 2 competências da inteligência emocional, a gente fala do equilíbrio. Então, uma pessoa também que só trabalha competência emocional pessoal, ela é uma pessoa extremamente egoísta. Ela não pensa no social. Então, também vai ter problemas, assim como se eu só pensar ou só fizer ações voltadas para a competência emocional social. Então, o que eu preciso entender é que precisa haver um equilíbrio e como trabalhar esse equilíbrio no dia a dia. Porque se fosse fácil, gente, todo mundo faria e seria simplesmente fácil demais. Mas não é fácil. Não é fácil, porque às vezes quando você está tentando resolver uma situação, um conflito, um desafio, e às vezes você está tão focado naquilo, acontece algo para te desfocar. Mas aí o que eu faço, Fernanda? Tenha foco. Por que a gente acha muitas vezes que a gente tem que ser super-homem, herói, heroína e salvar todo mundo da nossa família, os nossos amigos, nas horas que eles querem? Será que isso realmente faz sentido? Às vezes, o momento deles não é o nosso momento. E a gente precisa aprender a esperar o momento de cada um. Se eu estou respeitando o momento do outro, o outro também precisa aprender a respeitar o meu momento. Então, não, agora eu não posso fazer. Mas, amanhã, se você quiser, eu arrumo um horário na minha agenda e a gente conversa. Ou a gente para ver essa situação, a gente se reúne. O que o outro precisa entender é que você tem prioridade e que você não vai estar disponível todas as vezes que ele precisar. É claro, gente, que numa situação extrema, onde você realmente perceba que naquele momento aquela pessoa precisa de você, e aí talvez você tenha que deixar as suas prioridades de lado, porque é uma situação diferente, é óbvio que você vai abrir mão. Agora é diferente, quando você tem as suas prioridades, entende o seguinte: bom, agora eu vou abrir mão dessa prioridade que eu era para realizar nesse momento, vou atender essa pessoa, ou da minha família, ou meu amigo, enfim, ou de relações profissionais que eu preciso ajudar, e amanhã eu vou pegar essa prioridade e ela vai ser a primeira coisa que eu vou fazer de manhã, é a primeira situação que eu vou resolver de manhã. Então você simplesmente ajustou a sua agenda para poder atender uma pessoa, para poder atender algo que naquele momento você viu que é muito importante, que não pode esperar o próximo dia. Agora, isso é importante quando você começa a elencar as suas prioridades. Porque quando você está simplesmente à disposição do outro, esperando que o outro te peça alguma coisa para você fazer, aí perde sentido. Porque aí você vai estar sempre disponível o tempo inteiro, as pessoas vão perceber. E preste atenção numa situação. Existem pessoas que vão, na verdade, ficar o tempo inteiro na sua cola, o tempo inteiro te pedindo, sabe? Os famosos folgados.
Porque já perceberam que tudo que você pede, tudo que pede a você, você faz. Você faz na mesma hora, você dá um jeito, você se vira. Então, assim, é claro que existem pessoas que não vão fazer isso para se aproveitar de você. Mas existem muitas que vão acabar se aproveitando, sim. Porque já viram a sua disponibilidade total em estar sempre dizendo sim. E a gente precisa refletir, eu que sou mãe, se a gente vem falando realmente os nãos necessários para os nossos filhos. Porque muitas vezes achar que a gente tem que dizer sim, que a gente tem que dar tudo para os nossos filhos que a gente não teve, que a gente tem que estar dando sempre o nosso máximo em tudo. Será que de verdade a gente está fazendo o nosso filho realmente ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, preparado para os desafios lá fora? Porque eu posso proteger minha filha dentro da minha casa, embaixo da minha asinha. Mas quando a minha filha sair de casa, quando ela está em outros ambientes, eu não posso mais protegê-la. Né? E nem sempre eu vou estar junto dela. E eu preciso entender que nesse contexto, o que de verdade eu tenho contribuído? Ou eu tenho criado uma criança que tem medo de ir para fora de casa, de realmente se expor, de realmente falar o que pensa, porque eu protejo demais, porque eu digo que não é para falar. Então a gente precisa entender realmente se a gente não vem dizendo sim demais para muitas pessoas na nossa vida, e aí a gente acaba vendo que o nosso tempo, ele não dá, ele simplesmente é escasso. E vamos lembrar de algo importante, todos nós, independente de classe social, temos 24 horas. Então, se o seu tempo hoje não está sendo suficiente, você precisa parar para analisar o que está acontecendo. Muitas vezes, é essa situação de você dizer sim o tempo inteiro para as pessoas. E aí, quando você consegue dizer não, e não com propriedade, eu estava semana retrasada fazendo um workshop e a gente falou um pouco sobre isso, que quando a pessoa te pede alguma coisa, você fala não tem tempo, geralmente a pessoa volta a insistir horas depois ou dias depois, porque se diz que não tem tempo, então uma hora você vai achar tempo. Mas quando eu digo para a pessoa o seguinte, olha, é muito legal o que você está me pedindo, obrigada por ter lembrado de mim, mas nesse momento a minha prioridade é fazer isso, isso e isso. Então, o que você está me dizendo nesse momento não cabe. Vou deixar aqui guardado e daqui uns 2, 3 meses eu volto a fazer contato com você. O que você disse para aquela pessoa? Você já deixou claro que você tem outras prioridades e o que ela te pediu não cabe dentro dessas prioridades, não tem nada a ver com essas prioridades. Então ela não vai voltar horas depois ou dias depois para falar a mesma coisa com você. Ela já entendeu. Então muitas vezes a nossa comunicação é mal feita. Você fala simplesmente um não e você não explica por que esse não. Por que você está me dizendo não? Tá, eu vou te dizer por que eu estou te dizendo não. Porque eu não posso, por exemplo, numa relação mãe e filha, te dar tudo que você me pede, na hora que você quer. Eu não posso, numa relação de parceria, de amor, de cumplicidade, dizer sim o tempo inteiro e abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades também, apesar de sermos duas pessoas. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente perde muitas vezes a noção de quantas vezes a gente fala sim para os outros e fala um não para a gente, um não para dentro, um não para os meus sonhos, um não para quem eu quero ser, um não para quem eu quero me transformar, um não para os valores que eu tenho, porque eu preciso agradar aos outros. Quantas vezes a gente vê as pessoas agradando extremamente os pais, por exemplo, por achar que tem uma dívida com os pais. Deixam de viver a sua vida para viver a vida dos pais. Filhos que não conseguem sair das asas dos pais, porque provavelmente tiveram uma criação extremamente protetora. E a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes os nossos sims não vão resolver muitas situações. Muito pelo contrário, vão nos trazer muito mais transtornos futuramente. Então, esse desafio que eu fiz há minutos atrás, eu quero que você pense sobre ele. Então, quem são essas 3 pessoas, essas 3 situações que você tem mais dificuldade de dizer não?
E aí eu quero que você comece a mentalizar como você vai dizer sim, porque na sua cabeça, ok, tudo pode acontecer. E eu quero que você mude isso, para que quando essa pessoa vem te pedir alguma coisa, ou quando ocorra essa situação, você esteja preparado para dizer um não, mas um não com gratidão, um não com consciência, um não explicando o porquê desse não, um não tratando muito bem a outra pessoa, né, sendo empático. Isso tudo é muito importante nessa caminhada. E saber dizer não, ele é realmente libertador, porque você tem a coragem de assumir o que você quer fazer naquele momento e não o que a outra pessoa quer que você faça. Isso tem uma grande diferença na sua vida, porque você acaba se sobrecarregando para entregar para os outros o que não é sua prioridade. E aí você se anula como pessoa, se anula como ser humano, se anula como profissional, e daqui a pouco a sua vida vai ficar sem sentido, vai ficar sem graça. E a gente precisa, com certeza, batalhar, estudar pelos nossos sonhos, pelas nossas prioridades. As coisas só acontecem se a gente for lá e de verdade fizer acontecer. Elas não vão cair do céu. E para isso a gente precisa escalar as nossas prioridades, entender o que é prioridade naquele momento. Então eu espero que realmente tenha feito sentido o que eu falei e façam esse desafio, ok? Parem realmente para pensar sobre isso que eu coloquei e treinem, porque eu tenho certeza que você vai ser muito capaz de dizer mais sim para as suas prioridades e de dizer mais nãos para as pessoas que não estão te ajudando nessa caminhada ou que naquele momento não faz sentido dizer um sim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o poder libertador do não, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.